Fala galerinha, tudo beleza? Gente, muito prazer, meu nome é Matheus Agaciano, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao Química Faz Sentido. Na aula de hoje vamos falar sobre o petróleo. Bom, eu entendo que se você chegou até aqui, quer dizer que você quer acertar 80% das questões de química do Enem. Então seja bem-vindo, porque aqui nós esperamos isso. Tudo que a gente faz aqui, desde os conteúdos gravados até as lives, no momento de tirar dúvidas, é com o objetivo de preparar você para acertar 80% das questões de química do Enem, beleza, galerinha? E petróleo é um conteúdo de extrema importância se você tem esse objetivo, porque existem vários contextos em que o petróleo ele aparece. O petróleo vai aparecer em questões ambientais, vai aparecer em questões de separação de misturas, vai aparecer lá na química orgânica, hidrocarbonetos. Então, tem muito contexto para a gente tratar aqui e é sobre isso que vamos falar aqui na aula de hoje. Então, você vai perceber que a aula de hoje ela não vai se deter a um conteúdo específico, porque o petróleo, como eu disse, ele gira em torno de vários conteúdos. Então eu vou passar aqui o tempo todo nas mais diversas áreas aqui da química, com o objetivo que você saia daqui sabendo realmente como é que petróleo pode aparecer no Enem. Então, desde já vou pedir para você, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com sua galera e se você gostar do vídeo, deixe também aqui seu comentário dizendo o que você mais gostou, quais foram as suas impressões, beleza? Então, vamos que vamos! Então vamos lá, galerinha. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é a respeito da composição do petróleo. O petróleo, é bem verdade, você vai estudar em outras matérias também, seja na biologia, seja na geografia. É de tanta importância o petróleo que é difícil você passar por qualquer área do conhecimento que não fale minimamente sobre o petróleo. E normalmente quando você estuda sobre o petróleo, os professores das outras matérias, eles vão se ater mais a falar sobre a origem do petróleo. Mas esse não vai ser o nosso ponto principal aqui, tá? De fato, as teorias, as mais aceitas, vão sugerir que o petróleo ele vai ser o produto de um processo que durou muitos e muitos e muitos anos e tem a ver com a decomposição em condições bem específicas de matéria orgânica, de fósseis. Então, a gente não vai se deter aqui sobre esse processo, sobre essas condições, porque acho que é algo que você já deve dominar mais de outras matérias. Nós vamos falar aqui um pouco mais sobre a composição do petróleo. Gente, de que é feito o petróleo? Quais são as substâncias do petróleo? Nós definimos aqui, galerinha, que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Mistura de... Vou botar de vermelho aqui, ó, gente. Hidrocarbonetos. O prof. Hidrocarbonetos. O prof. O que é hidrocarboneto, prof? Galerinha, vamos lá. Dentre as substâncias orgânicas, né, existem diversas substâncias orgânicas, existe uma classe de substâncias que chamamos de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são substâncias que apresentam exclusivamente, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó, hidrocarbonetos apresentam exclusivamente átomos de carbono e hidrogênio, ok? Carbono e hidrogênio aparecem em qualquer substância orgânica, mas para ser hidrocarboneto só pode ter carbono e hidrogênio. Se tiver qualquer outro elemento, não é mais um hidrocarboneto. Então, na composição do petróleo se destacam esses hidrocarbonetos. Desses hidrocarbonetos, existe um predomínio maior daqueles que vamos chamar de alcanos, ok? Alcanos são os hidrocarbonetos que apresentam somente ligações simples e que apresentam cadeia aberta, ou seja, que não apresentam nenhum ciclo. Então, você vai perceber lá no hidrocarboneto, no petróleo, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano e assim vai. Então você encontra desde substâncias com poucos carbonos até substâncias com muitos carbonos. É por isso que nós dizemos que se trata de uma mistura. Galera, o petróleo não é uma substância, é uma mistura. Existe uma gama enorme de substâncias no petróleo. Inclusive é por isso que ele vai apresentar tanta versatilidade. Nós vamos ver que do petróleo obtém o biodiesel, obtém o depósito que vai formar parafina, obtém o que vai formar gasolina. Então isso tem a ver com o fato de que existem várias substâncias ali misturadas, cada uma com suas diferentes propriedades químicas e físicas, e isso permite uma grande variedade de utilizações, beleza? Então destacamos aqui que é uma mistura de hidrocarbonetos, em que os principais são alcanos, tá bom?
apesar de existirem outros tipos de hidrocarbonetos ali, mas os principais são alcanos, beleza? Galerinha, apesar de ser uma mistura fortemente, majoritariamente de hidrocarbonetos, você também lá vai encontrar os compostos nitrogenados, compostos oxigenados e até compostos sulfurados. Então você encontra assim ali, nessa mistura de hidrocarbonetos, algumas substâncias também que não são hidrocarbonetos, compostos com enxofre, compostos com oxigênio, compostos com nitrogênio. Então, isso vai acabar aparecendo lá na frente daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre questões ambientais, mas a presença desses compostos, principalmente compostos sulfurados, eles vão também trazer problemas aqui de origem ambiental. Você deve ter ouvido falar sobre o diesel, Existe o diesel, hoje o mais comum você vê diesel S10, tem a ver ali com o percentual de enxofre no diesel, tá bom? Ali quer dizer 10 ppm, 10 partes por milhão. Mas já tivemos diesel com concentrações muito maiores que essa de enxofre, o que é muito perigoso porque o enxofre, uma vez lançado na atmosfera, na forma de seus óxidos, ele contribui para a chuva ácida, beleza? E por falar em chuva ácida, nós vamos comentar aqui agora, fechando essa parte de composição, comentar um pouquinho aqui a respeito das questões ambientais, econômicas e sociais que estão relacionadas aqui com o uso do petróleo, beleza? Vamos lá, galera, comentar agora um pouquinho a respeito de algumas questões ambientais relacionadas aqui ao petróleo. Gente, se você quer acertar 80% das questões de química do Enem, saber questões sobre química ambiental é indispensável. E o petróleo, ele acaba sendo o pivô de muitas discussões e de muitas questões. Então, assim, a gente sabe que o Enem ele vai buscar uma contextualização, na verdade. Ele vai buscar sempre ali contextualizar aquele conteúdo e deixar esse conteúdo pra gente de uma forma ali mais próxima de nosso dia a dia, Para que você possa resolver um problema, possa apresentar uma sugestão, possa entender por que tal coisa acontece. Então, por isso, o petróleo ele acaba aparecendo muito, porque ele está envolvido em muitas questões ambientais. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês a respeito do petróleo, nesse termo ambiental, é que ele não é renovável. Não é renovável. Galera, muita gente renovável entende quando eu falo que não é renovável que isso é uma coisa que não é muito boa. Não ser renovável parece que não é nada bom. Mas talvez vocês não entendam exatamente o que é não ser renovável. Galera, o fato dele ser não renovável quer dizer que o petróleo ele é produzido numa escala muito pequena e usado em escala muito grande. Ou seja, a gente gasta muito petróleo, mas a produção de petróleo ela é mínima. Porque como eu disse para vocês, as teorias vão dizer que o petróleo é produzido em condições muito específicas em um processo lento. Só que o nosso consumo de petróleo, gente, diário, é na faixa das toneladas. Cada país ele gasta toneladas e toneladas de petróleo aí diariamente. Então, como o nosso gasto é muito grande e nosso uso ele é muito e nossa produção é muito pequena, a gente não, quando se fala assim daquelas refinarias de petróleo é para purificar o petróleo, para extrair o petróleo. A gente não produz petróleo. A produção do petróleo é um processo natural, que como eu disse é um processo que a gente não pode simplesmente faz petróleo aí. Não. Então a gente só gasta petróleo, a gente só vai retirar petróleo. E esperar talvez um dia, ele vai surgindo aos poucos e tal, mas não é algo que você pode simplesmente controlar. Então por isso não é errado dizer que o petróleo ele vai acabar. Então por isso o petróleo ele não é uma fonte renovável de energia. Agora diga-se de passagem que os especialistas eles costumam dizer que antes do petróleo acabar a última gotinha de petróleo, a gente já vai estar deixando de usar o petróleo. Então, o petróleo ele é usado, a gente parece que a gente usa petróleo há 2.000 anos, Não, é uma coisa mais ou menos recente, é uma coisa de poucas décadas atrás que começou realmente o uso do petróleo em massa. Só pensar que as evoluções industriais elas se dão aí há pouquíssimos séculos atrás, na verdade, e não era com petróleo. Então, gente, o petróleo ele vai sendo substituído. Já existem alguns países, cada vez mais, eles vão diminuindo o uso de combustíveis que têm como sua origem petróleo e vão priorizar cada vez mais combustíveis de outras fontes, combustíveis renováveis, a utilização de carro elétrico, por exemplo, que é vista por muitos como uma grande solução para isso, e enfim, outras possibilidades também. Mas o fato é que ele não é renovável, então esse é o problema do petróleo. Prof, existe algum combustível renovável? Existe. Então, aqui eu queria aproveitar e comparar com você aqui alguns combustíveis que são renováveis. Um exemplo muito clássico disso é o etanol.
O etanol que a gente é muito comum aqui no Brasil, né? Alguns chamam ele de álcool, né? Etanol, álcool etílico, álcool, a gente está falando da mesma coisa de forma geral, tá? Inclusive, a mesma substância presente no etanol dos carros é presente nas bebidas alcoólicas e também naquele álcool que nós usamos para limpar a mão, tá bom? Álcool 70. Normalmente, tá? Existe também o álcool isopropílico, que é usado também nessa via de limpeza, mas o principal é o etanol mesmo. Então muda a concentração, os outros componentes presentes no sistema, mas a mesma substância ali, o etanol, tá ok? Galerinha, o etanol, ele tem como sua origem o processo ali de fermentação normalmente do açúcar. Aqui no Brasil, o etanol é obtido através da cana-de-açúcar, beleza? Então, uma vez que você usa a cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção do etanol, aqui temos a vantagem. Sabe por quê? Porque eu posso usar o etanol e depois eu posso plantar mais cana-de-açúcar. Uso etanol, mais cana-de-açúcar. Etanol, cana-de-açúcar. Então agora é uma fonte renovável, porque se eu quiser mais é só plantar. Então é uma diferença muito grande de uma fonte renovável para a fonte não renovável, tá bom? Eu dou exemplo da cana-de-açúcar, mas assim, tem países que usam milho como fonte aí do etanol. Existem várias possibilidades para você obter aí o etanol, tá bom? Basta ter açúcar que você pode fermentar e produzir etanol nesse processo. A grande dificuldade de você obter etanol dessa forma, tá bom? É porque o etanol você vai precisar de uma grande extensão territorial para que você plante, no caso, cana-de-açúcar suficiente para que tenha combustível para alimentar uma parte, alimentar a frota de carros de uma parte considerável da população. Então, países com extensão territorial muito grande, como o Brasil e Estados Unidos, tendem a ter o etanol como uma fonte alternativa para a utilização de combustível. Mas países menores, o etanol nem é usado, tanto que a ideia de carro flex, um carro adaptado a gasolina e etanol, é uma coisa que tem no Brasil, mas que na grande maioria dos outros países não tem. Realmente, você vê mais outros combustíveis como a gasolina. Então, não é também que o etanol é perfeito, além da questão de que ele gasta um pouco mais do que a gasolina, porque ele só queima um pouco mais rápido do que a gasolina. Mas enfim, então eu quero dizer que o petróleo ele não é renovável, mas que existem sim fontes de combustíveis que são renováveis, beleza? Bom, galerinha, uma segunda coisa para considerarmos aqui quando eu entro em questões ambientais é o fato de que os derivados do petróleo eles tendem a ser grandes contribuintes para o aumento, para a intensificação do efeito estufa, beleza? Então, gasolina, diesel, esses componentes, quando queimados, eles produzem gás carbônico, CO2. E o gás carbônico, ele tem a capacidade de reter o calor na Terra de forma a contribuir com o aumento de sua temperatura. Esse processo, que é o processo natural, beleza? Ele é intensificado pelo uso desses combustíveis chamamos de combustíveis fósseis, né? Que são os derivados do petróleo. E então ele acaba assustando muito em questões ambientais. Então, normalmente, a nossa maior preocupação com o uso desses combustíveis não é só porque vai acabar o petróleo um dia, mas porque eles são responsáveis de forma muito intensa pelo aumento aí, pela intensificação do efeito estufa. Prof, mas tem como isso não acontecer? Tem. Então o etanol que eu dei como exemplo, ele é muito melhor do que combustíveis derivados do petróleo. Por quê? Porque a cana-de-açúcar, ela retira através da fotossíntese gás carbônico. Ou seja, apesar do etanol ele também só queima produzir gás carbônico, a cana-de-açúcar ela retira gás carbônico no processo de fotossíntese. Então você consegue aqui meio que balancear isso. Praticamente 80% do gás carbônico que potencialmente seria produzido pelo etanol, ele consegue ser retirado pelo processo de fotossíntese da cana-de-açúcar. E tem também outros combustíveis, né? Eu posso citar aqui também o biodiesel. O biodiesel, ele vem normalmente do óleo de mamona. Então também você vai plantar alga, então também tem a fotossíntese, então também tem essa vantagem em relação aos combustíveis fósseis. E temos também o famoso gás hidrogênio. O gás hidrogênio é um importante combustível com grande poder calorífico, ou seja, ele produz muita energia por grama, mas que em compensação ele é muito inflamável. Ele é difícil de controlar, é uma das dificuldades do gás hidrogênio. Mas sua grande vantagem é que ele tem um único produto, água. Ele só produz água, ele não produz gás carbônico em sua queima. Então, quando nós falamos aqui do gás hidrogênio, ele também é visto por muitos como um combustível do futuro, né? É claro que a implementação dele para um país exige a mudança de todo o sistema,
como é que esse gás de hidrogênio chega nos postos, como é que esses postos vão ser adaptados para receber o gás de hidrogênio. Então, tem muitas coisas que você tem que analisar para essa mudança acontecer, para se tornar algo seguro e viável, né? Algo seguro e viável. Mas, assim, só para dizer que existem, sim, combustíveis que não vão estar produzindo gás carbônico ou outros gases que contribuem para o efeito estufa. E um outro ponto aqui que a gente não pode deixar de falar, ainda dentro de questões ambientais, é que não é raro, infelizmente, a ocorrência de derramamento de petróleo. Não é raro acontecer derramamento de petróleo. Então, às vezes, no processo de extração, às vezes no processo de transporte, acontece algo em que se derrama petróleo nos oceanos. E isso acaba sendo uma grande catástrofe. Isso acaba sendo muito prejudicial para a vida marinha, para as populações ali nas regiões mais litorâneas. Então, isso acaba sendo algo que não é tão fácil de se resolver. Normalmente se utilizam aqui biosurfactantes. É como se fosse um tipo de detergentes, tá bom? E isso porque o petróleo, como eu disse, é uma mistura de hidrocarbonetos, que são substâncias hidrofóbicas, ou seja, substâncias que não se dissolvem na água. Tanto que se você vê uma imagem de um local que tem derramamento de petróleo, você vai ver uma mancha de petróleo e a água nos arredores. Você não vê o petróleo ele se dissolvendo na água, porque ele é muito hidrofóbico, tá certo? Por ter uma natureza fortemente apolar, diferente da água que é polar. Então você usa esses biosurfactantes para permitir, né, essa interação. O fato, galerinha, é que isso é comum de aparecer em questões, tá bom? Normalmente ele não quer nem que você entenda exatamente como resolver o problema do derramamento de petróleo, que é uma coisa um pouco mais avançada, mas ele quer que você saiba que se tem algo apolar, algo hidrofóbico na água, você pode colocar algo ali, algum tensoativo, algum surfactante para minimizar aquele potencial prejuízo. Então aqui a gente tem essas principais questões aqui como problemas em relação ao petróleo, beleza? Bom, galerinha, o fato que, como eu disse para vocês, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. E eu não posso utilizar essa mistura assim. A gente precisa, primeiramente, né, ter uma parte inicial que é de fazer um processo de filtração, retirar algumas impurezas, retirar pedra, retirar alguns resíduos que podem estar ali no meio. Né? Existem algumas etapas aqui inicialmente para que o petróleo ele possa passar na sequência por um processo de destilação fracionada, no qual serão obtidas as chamadas frações do petróleo. É importante falar que cada fração corresponde a uma nova mistura. Não é como se as frações fossem substâncias isoladas, né? Então, às vezes, numa mesma fração do petróleo, exemplo, a gasolina. Na gasolina você pode ter ali substâncias com 5 carbonos, com 6 carbonos, com 9 carbonos. A gente vai ter diversas substâncias numa mesma fração. Então, também tem a consciência de que o processo de destilação fracionada aqui, ele não vai ter como objetivo obter a obtenção de substâncias simples. Nós obtemos novas misturas, só que sem alguns componentes. São você misturas com uma faixa ali de carbonos específica, tá? Então depois que você chega aqui nesse processo em que você tira algumas das impurezas e só temos ali de fato o petróleo, esse petróleo vai passar por um processo de aquecimento. Ok, gente? Esse petróleo ele vai ser aquecido em um processo que chamamos de destilação fracionada. O que eu quero destacar para vocês aqui de importante sobre a destilação fracionada? Primeiro, a destilação fracionada é um processo de separação que visa analisar a diferença na temperatura de ebulição, tá bom, gente? Temperatura de ebulição. O que é que vai acontecendo aqui? A mistura ela vai sendo aquecida e conforme o aquecimento ocorre, eles vão passar por essa torre de destilação, ok? As substâncias com menor temperatura de ebulição, contidas no petróleo, rapidamente vão sair da fase líquida e passar para a fase gasosa. Elas vão estar aqui nessa mistura, inicialmente com a mistura líquida, né? O petróleo vai ser ali uma mistura líquida, mas conforme o aquecimento ocorre, algumas substâncias vão passar naturalmente para a fase gasosa. Essas substâncias, conforme são conforme passam para a fase gasosa, são retiradas. Opa! Retirei aqui uma mistura com alguns componentes que já viraram gases. E aí novos componentes com temperaturas de ebulição um pouco superiores vão entrando em ebulição conforme a temperatura vai aumentando. E eles vão sendo obtidos também. Aí vão sendo retirados. Conforme
novo aquecimento acontece, mais substâncias passam para a fase gasosa e são retiradas. Então, o ponto é que as frações são separadas de acordo com a diferença na temperatura de ebulição. Aqui a gente não vai entrar muito nos pormenores do porquê que essa torre de destilação ela vai ter algumas divisões e tal, mas o ponto é que as substâncias com temperatura de ebulição mais baixas, aquelas que viram gás com mais facilidade, elas vão ser retiradas na parte de cima da coluna de destilação. Então, vamos colocar como exemplo aqui, tá? Você não precisa memorizar isso, mas de forma geral aqui em cima você vai obter substâncias com 3 carbonos, com 4 carbonos, e substâncias ali mais que vão estar naturalmente na forma de gases, beleza? Conforme você vai chegando aqui para baixo, você vai tendo substâncias cada vez com temperaturas de ebulição mais altas. Cada vez mais foi mais difícil fazer essa fração passar para a fase gasosa. Então, chegando aqui, você vai ter substâncias já com 20 carbonos, já quantidades maiores de carbonos, e vão ser substâncias com altas temperaturas de ebulição, beleza? Então, em cada saída dessa aqui, você vai ter a obtenção aqui de uma fração. Então, sei lá, aqui você obter um gás, aqui vai obter, por exemplo, a gasolina, de repente diesel, querosene, e aí vai, você vai obtendo as frações de petróleo assim. E aí pra cá, vamos lá, leva a gasolina ali pra fábrica de gasolina, para o lugar que vai usar a gasolina, o diesel vai para outro lugar, a parafina vai para outro lugar, e você vai obtendo as frações assim sucessivamente, lembrando que acima você vai ter frações com menos carbonos, porque tem menor temperatura de ebulição, e abaixo vai obtendo frações com maiores temperaturas de ebulição e, portanto, com mais carbonos. Mas lembrando sempre que ainda serão misturas. Então, na destilação fracionada, nós separamos as substâncias por sua diferença de temperatura de ebulição. É importante saber aproveitar esse parêntese, gente, para fazer uma diferença aqui, uma diferenciação, na verdade, da destilação fracionada para a destilação simples. Galera, essas duas técnicas, elas são muito utilizadas para separar mistura de líquidos. Desculpa, me perdoe. Para separar misturas homogêneas. A gente não usa destilação para separar misturas heterogêneas, não, tá? A gente usa para separar misturas homogêneas. Destilação como um todo, né? Englobando aqui a simples e a fracionada, é a técnica mais usada para separar misturas homogêneas que nem cobra, tá bom? Então aqui já dou spoiler aqui em separação de misturas. E como é que vai diferenciar a simples da fracionada? Agora que vai entrar o que eu falei do líquido. Destilação fracionada, ela é mais eficaz que a simples, como o próprio nome sugere. E a fracionada, normalmente vai separar substâncias líquidas. Então, misturas de líquido com líquido, você separa via destilação fracionada, beleza? No caso de sólido e líquido, sei lá, é açúcar e água, sal e água, você normalmente utiliza a destilação simples, tá bom? Então, sólido, líquido, simples, líquido, usamos a fracionada, beleza? Essa é a diferença importante aqui dessas duas. Também a gente usa a destilação fracionada, gente, quando queremos separar gases atmosféricos. Como é que a gente faz? Como se vocês obter oxigênio puro. O oxigênio puro é usado, por exemplo, na oxigenoterapia, né? Para as pessoas que estão aí, né, com dificuldade na respiração por conta das consequências da Covid e tudo mais. Então, como é que obter um oxigênio puro? O oxigênio está misturado a outros gases no ar, né? Então, você primeiro filtra o ar, a mistura do ar filtrada, você bota a temperatura tão baixa que ela possa ser liquefeita, e depois aí você vai ter uma mistura de líquidos. Então, agora é só fazer destilação fracionada, que você separa os gases ali que agora estão nessa forma liquefeita, beleza? Então, esse aqui é o uso da destilação fracionada. Bom, galerinha, ainda falando aqui sobre petróleo, é muito importante também falarmos sobre o craqueamento, que também é um conteúdo que já foi cobrado pelo Enem. Então, aqui é algo que é também importante que você domine, já que seu objetivo é acertar 80% das questões de química do Enem, beleza, gente? O craqueamento, o nome craqueamento, ele vai lembrar da palavra em inglês cracking, que quer dizer quebrar. E aqui é exatamente isso que acontece. Nós vamos falar aqui sobre quebrar essas frações. Como assim, prof? Bom, galerinha, o fato é que, normalmente, aquelas frações do petróleo com menos carbonos, aquelas que foram obtidas aqui em cima, elas tendem a ter um valor comercial mais alto do que aquelas que foram obtidas aqui embaixo. Então, bora ver um exemplo disso? Galerinha, aqui eu posso utilizar e produzir o GLP. O GLP é o que a gente usa no gás de cozinha, normalmente, né? Algumas casas, principalmente condomínios que vem ali o gás já encanado, muitas vezes usa o GNV, beleza? Que é uma mistura principalmente de metano.
Agora, normalmente aquele gás que vem do botijão ali é o GLP, que quer dizer gás liquefeito de petróleo. E é principalmente a mistura de propano e de butano. Bom, você está vendo o preço do gás, né? Tem um certo valor comercial. Aqui eu tenho a gasolina. Falar da gasolina, gente, nem preciso, né, descrever aqui o quanto é importante a gasolina, qual é o valor comercial da gasolina, você já sabe da importância da gasolina, que pra gente hoje, no século XXI, é uma coisa, né, não dá nem pra pensarmos viver sem. Diesel. Diesel é muito usado pelos caminhões, na verdade. O diesel ele tem alguns problemas, principalmente em questões ambientais, né, ele acaba sendo muito poluente. Mas aí existe o biodiesel, né, que como eu falei, não vem do petróleo, ele vem do óleo de mamona, que ele já é melhor, mas o diesel em si, ele é muito usado em caminhões. E aí a gente sabe, né, acaba que aumentando o preço do diesel, greve de caminhoneiros aconteceu aí em 2018, foi? Acho que foi 2018, e vocês devem lembrar que o país ele simplesmente para. Agora quando eu falo das frações com mais carbono, gente, eu chego na parafina, por exemplo. Poxa, vamos comparar o valor comercial da parafina com o da gasolina? Não dá. A parafina tem um valor comercial muito menor. E se eu falar, por exemplo, do asfalto? A gente acaba produzindo asfalto também a partir de componentes que são obtidos aqui embaixo, componentes com maior número de carbonos. Você pode se perguntar, será que tem um valor comercial muito alto o asfalto? Gente, é só lembrar que você pega e joga no chão e pisa. Asfalto e joga no chão e pisa. Então, o valor comercial do asfalto, dos componentes que vão dar origem ao asfalto para o da gasolina, para o GLP, não dá para comparar. Então, o que acontece muitas vezes é que em alguns lugares do mundo, o petróleo ele vai ser rico em substâncias que vão dar origem a frações com maior valor comercial. É um petróleo de melhor qualidade. Em compensação, em outras regiões do mundo, você pode ter realmente um petróleo lá que produza mais, seja ter ali mais componentes de frações mais pesadas e, portanto, de menor valor comercial. Então, isso tem a ver um pouco com o tipo, quando falo sobre a qualidade do petróleo, passa bem por essa questão. Então, o que os seres humanos eles aprenderam a fazer? Eles aprenderam que é possível pegar essas moléculas grandonas aqui, que teriam baixo valor comercial, quebrar essas moléculas para produzir moléculas menores e que, portanto, estarão naquela fração de maior valor comercial. Então, isso aqui é o que eu chamo de craqueamento. Galera, então o craqueamento tem a ver com a quebra dessas moléculas. E é muito importante que você saiba diferenciar o craqueamento da destilação fracionada. Aqui eu pego a mistura de hidrocarbonetos e só separo. Aqui eu pego aquela substância e eu vou transformar numa substância nova. Olha a diferença. Aqui eu separo os componentes que já existem. Eu vou dizer que a destilação fracionada se trata de um processo físico. A gente apenas separa os componentes. Aqui você transforma os componentes em componentes novos. Então, é importante a gente destacar que o craqueamento é um processo químico. Você quebra ligações covalentes, você forma moléculas novas. Aqui é somente um processo quê? Um processo físico. Você mantém as mesmas substâncias, mas apenas separando umas das outras, tá certo? Então, processo químico aqui, processo físico aí em cima. Tá bom, galerinha? Então aqui você vai pegar frações maiores do petróleo e vai quebrar e transformar em substâncias novas. Então, só para aproveitar e diferenciar aqui, é muito importante para o Enem que você saiba disso. Muitas questões do Enem se resolvem por você saber essa diferenciação do que é um processo físico e do que é um processo químico. Então, vamos deixar aqui termos mais claros. Processo químico, obrigatoriamente, passa pela formação de substâncias novas. Processo físico, obrigatoriamente, você não forma substâncias novas. Você pode mudar o estado físico delas, você pode separar uma da outra, pode juntar uma com a outra, mas se formar substâncias novas, o que nós chamamos se trata de um processo químico, beleza? E o craqueamento, então, é um processo químico. Então, por hoje é isso, galerinha. Espero que tenha gostado da aula de hoje, que você tenha aprendido aí sobre o petróleo, entendido como é que ele pode aparecer na prova do Enem, nas mais diversas áreas, desde estudo da matéria, desde separação de misturas, desde questões de combustíveis, desde questões ambientais. O petróleo realmente aparece em vários contextos. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aí seu like aí, compartilhar com essa galera e se inscrever em nosso canal, beleza, gente? Então, deixo aqui meu abraço para vocês aqui e até o nosso próximo encontro. Me siga também nas redes sociais, beleza? No Instagram, no Facebook. Gente, um abração e até mais. Tchau, tchau.